Todo agradecimento a Allah e que a paz e os louvores de Allah estejam com o mensageiro de Allah, com sua família e seus companheiros, e com aqueles que se guiaram pela sua orientação. Disse o autor que Allah tenha misericórdia dele. Capítulo sobre a idolatria. A utilização de anel, fios e pulseiras e coisas parecidas para afastar as dificuldades e obter benefícios. Disse Allah, louvado seja, na Surat Az-Zumar, número 39, versículo 38. E diga, por acaso vocês reparam naqueles que vocês invocam, além de Allah? Se Allah quiser me prejudicar, algum deles consegue remover este dano, prejuízo? E se Ele quiser me conceder misericórdia, eles podem impedir esta misericórdia? Diga, Allah é suficiente para mim. Nele confiam os confiantes. E narrado por Imran ibn Hussein, disse ele que certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu um homem com um anel de bronze em suas mãos. Então o profeta perguntou a ele, o que é isso? Ele respondeu, isto é para me proteger do reumatismo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu, tire isso, pois ele, ou seja, o anel, não te aumenta senão em fraqueza, pois se você morrer usando este anel, você nunca prosperará. Coletado pelo Imam Ahmad. E em outro hadith coletado pelo Imam Ahmad, narrado por Uqba ibn Amr, que Allah esteja satisfeito com ele. Em um hadith marfu', disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quem usar amuleto ou talismã, que Allah nunca atenda o seu pedido, a sua súplica por completo. E quem usar uma wada', uma concha do mar parecida com a concha de ostra, que Allah nunca conceda a ele paz e tranquilidade. E em outra narração de Ahmed diz, quem usar amuleto ou talismã terá cometido idolatria. E coletado por Ibn Abi Hatim, disse Hudayfa, que Allah esteja satisfeito com ele, que certa vez ele viu um homem com um fio, um cordão em sua mão para protegê-lo da febre. Então ele, Hudayfa, partiu este fio e recitou as palavras de Allah. E a maioria deles não crê em Allah, exceto associando parceiros a ele. Este versículo está na Surat Yusuf, número 12, versículo 106. O Sheikh neste capítulo detalha algumas ações que fazem parte da idolatria, como o uso de anéis e fios, pulseiras, entre outras coisas parecidas para se proteger de alguma dificuldade, adversidade ou para beneficiá-lo. O autor começa a falar em detalhes sobre a idolatria. No começo do livro ele falou de forma abrangente sobre o Tawhid, sobre a unicidade, e agora ele começa a detalhar o Tawhid, porque só se sabe verdadeiramente o Tawhid se você sabe bem sobre aquilo que está dentro da unicidade e aquilo que é contra a unicidade, que se divide em dois. O primeiro, o que contraria as bases do Tawhid, da unicidade, que é o Shirk al-Akbar, o Shirk maior, que é a idolatria que se a pessoa consciente cometer, então a pessoa se torna idólatra. Esta ação é chamada de contrariar as bases do Tawhid. Segundo, o que contraria a completude da unicidade obrigatória, que inclui a idolatria menor. Portanto, se a pessoa cometer esta idolatria menor, ela terá contrariado a completude da unicidade, porque o Tawhid só é completo quando a pessoa fica longe e se livra de todos os tipos de idolatria, seja a maior ou a menor. Mesma coisa é Riya, que é fazer as coisas, fazer adorações para as pessoas verem, para elas saberem. Esta ação faz parte da idolatria menor e contraria a completude do Tawhid. Portanto, temos 4 principais termos a respeito da classificação da idolatria. A primeira delas, a idolatria maior. Segundo, a idolatria menor. Terceiro, a idolatria escondida. Quarto, são vários tipos de idolatria, vários tipos de ações que são chamados de ações da idolatria.
O autor começou neste capítulo a dar mais detalhes a respeito da idolatria. Ele começou com a idolatria menor, com certos tipos de ações de idolatria que fazem a pessoa cair em renegação. O autor começou com um grau menor de idolatria e depois ele vai falando sobre graus maiores de idolatria. O autor começa com um capítulo que fala sobre usar anel, fio, pulseira, entre outras coisas parecidas que as pessoas usam para afastar as coisas ruins, as dificuldades e atrair as coisas boas, como o que a pessoa pendura nas casas, como o que as pessoas penduram nas casas, nos carros, nas crianças, entre outras coisas que as pessoas usam com este objetivo. E isto faz parte da idolatria. O anel e a pulseira no tempo dos árabes, da Jahiliya, antes do Islã, tinha um significado, tinha uma crença, não era simplesmente um objeto de uso, entre outras coisas, como o talismã. Eles acreditavam que quem usava estas coisas era impactado positivamente e se beneficiava. Eles acreditavam que o uso destas coisas beneficiava tanto na proteção do mal, da adversidade antes de acontecer, como a remoção do mal, da adversidade depois que houvesse ocorrido. E isto é algo grave, pois a pessoa com esta crença acredita que o uso de certos anéis e pulseiras mudam o que Allah predestinou. Não é um anel simplesmente por moda, uma pulseira por moda. É um anel e pulseira, por exemplo, da sorte, onde as pessoas acreditam que este anel ou a pulseira irá dar sorte. E esta ação faz parte da idolatria menor. E por que faz parte da idolatria menor? Porque a pessoa liga seu coração com estes objetos e faz deles um motivo para evitar ou remover as adversidades. E a regra nesta situação é que a pessoa não pode confirmar nenhum motivo para se proteger ou remover a adversidade, a não ser os motivos que Allah, louvado seja, revelou e que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Pode acontecer da predestinação ocorrer, por exemplo, no momento que a pessoa usou este anel ou pulseira. Por exemplo, a pessoa ser curada no mesmo momento quando ela começa a usar um anel ou uma pulseira. Porém, esta crença nestes objetos é falsa e faz parte da idolatria. E faz parte da idolatria menor. Porque a pessoa amarrou seu coração nestes objetos e creu que eles protegem, beneficiam, removem o mal da pessoa. Porém, o único que beneficia, que pode remover nossa dificuldade é Allah, o único. Ele distribui ou retém sua misericórdia. Só reforçando, conforme dizem os sábios, que quem confirmar um motivo que remove ou defende das adversidades diferente do que Allah, louvado seja, revelou ou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, terá cometido idolatria. Isso é diferente, é claro, das coisas que te beneficiam concretamente, como a água que refresca e o fogo que esquenta. Estes motivos que estamos falando, que fazem parte da idolatria menor, são motivos ligados ao coração. E todo tipo de idolatria menor pode se tornar idolatria maior dependendo da situação. Por exemplo, se a pessoa acreditar que o anel ou a pulseira impacta uma situação por si próprio, ou seja, de forma independente, só o anel ou só a pulseira que estão impactando nesta situação, sem que haja outro motivo, então esta pessoa caiu na idolatria maior, pois a pessoa atribuiu estes objetos como administradores da terra junto com Allah, louvado seja. E é sabido que devemos tornar Allah único na administração da terra. E isto faz parte do Tawhid al-Rububiyyah, unicidade no senhorio. Depois disso, o autor, que Allah tenha misericórdia dele, mencionou o versículo 38 da Surat Zumar, número 39, onde Allah, louvado seja, diz: Por acaso, vocês reparam naqueles que vocês invocam além de Allah? Se Allah quiser me prejudicar, algum deles consegue remover este dano, prejuízo?
E se ele quiser me conceder misericórdia, eles podem impedir esta misericórdia? Vocês reparam naqueles que vocês invocam, suplicam, adoram, além de Allah, ou seja, qualquer outro diferente de Allah. E o Alcorão evidenciou os diferentes tipos de divindade que foram tomados além de Allah, os que foram adorados além dele. Em primeiro lugar, os profetas, mensageiros e virtuosos. Exemplo disso é o versículo no final da Surah Al-Ma'idah, número 5, versículo 116, onde Allah, louvado seja, diz: E lembre-se, quando Allah dirá no dia da ressurreição: Ó Jesus, filho de Maria, por acaso você disse para as pessoas: Tomem a mim e a minha mãe divindades além de Allah? Ele responderá: Glorificado seja você, não posso dizer aquilo que não tenho direito. Segundo, os anjos, como revelado no final da Surah Saba, número 34, versículo 40 e 41, onde Allah, louvado seja, diz: E mencione o dia quando ele unirá todos eles, então dirá aos anjos: Por acaso estas eram as pessoas que costumavam adorar vocês? Eles responderão: Glorificado seja você. Você é nosso protetor, guardião em vez deles. Ao contrário, eles adoravam os gênios. A maioria deles acreditava neles. Terceiro, os astros, o sol, a lua e etc. Quarto, as árvores e as pedras. Quinto, as estátuas e as imagens. Portanto, no versículo onde Allah, louvado seja, diz: Por acaso, vocês reparam naqueles que vocês invocam além de Allah? Além de Allah inclui todos tomados como divindade além de Allah, todos os tipos que falamos anteriormente. Continuando o versículo, disse Allah, louvado seja: E se Allah quiser me prejudicar, algum deles consegue remover este dano, prejuízo? E se ele quiser me conceder misericórdia, eles podem impedir esta misericórdia? Allah anulou a geração, concessão de benefício ou malefício de qualquer divindade que não seja ele. Ninguém consegue conceder benefício quando Allah quiser prejudicar. E ninguém consegue impedir a misericórdia dele quando ele quiser conceder misericórdia. Este versículo fala sobre a idolatria maior, porém o autor usou ele para falar de uma idolatria menor, que é o ato de usar anel ou pulseira para obter algum benefício ou se proteger de algum mal. O autor usa este versículo por causa do final dele, onde Allah, louvado seja, diz: Se Allah quiser me prejudicar, algum deles consegue remover este dano, prejuízo, e se ele quiser me conceder misericórdia, eles podem impedir esta misericórdia. E é justamente o que o grupo de pessoas que usa o anel e pulseira como crendice, como superstição, creem. Eles creem que o anel ou a pulseira pode trazer algum tipo de benefício ou proteger de algum malefício. Depois o autor lembrou alguns hadith ligados ao assunto, como o hadith narrado por Imran ibn Hussein. Disse ele que certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu um homem com anel de bronze em suas mãos. Então o profeta perguntou a ele: O que é isso? Ele respondeu: Isto é para me proteger do reumatismo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: Tire isso, pois ele, ou seja, o anel, não te aumenta senão em fraqueza. Pois se você morrer usando este anel, você nunca prosperará. Coletado pelo Imam Ahmed. Explicando o hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu um homem usando um anel de bronze, e este anel fazia parte das crendices, superstições do povo da Jahiliya, o povo da ignorância, os árabes antes do Islã. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou: O que é isso? Esta pergunta, alguns sábios disseram que ela foi uma interrogação proibitiva. Porém, o homem não entendeu que era algo proibitivo. Pensou que era simplesmente uma pergunta para obter mais detalhes. Por isso, o homem respondeu: Isto é para me proteger do reumatismo. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Tire isso. E esta foi uma ordem. E a proibição de algo proibido, do errado,
pode ser feito com a língua, se a pessoa que foi ordenada obedecer, respeitar, atender à proibição. Então você não precisa proibir com as mãos. Continuando o hadith, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para o homem: pois ele, o anel, não te aumenta senão em fraqueza. Ou seja, o uso do anel traz mais malefícios do que benefícios, e isso com todos os tipos de idolatria. Tudo que é tomado como divindade além de Allah, como objeto de idolatria, os seus malefícios são maiores que os benefícios. Os sábios dizem sobre esta parte do hadith, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quis dizer quando falou: tire isso, pois ele, o anel, não te aumenta, senão em fraqueza, significa que, se houvesse algum impacto, o efeito seria negativo. Efeito negativo no corpo e na alma, pois o anel enfraquece a alma e o interior para superar a doença, porque a pessoa fica mais fraca e se apega a este anel ou pulseira. Continuando o hadith, pois se você morrer usando este anel, você nunca prosperará. E estas palavras foram ditas pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a situação das pessoas que usam estas coisas são diferentes. Há pessoas que utilizam crendo nestes objetos. Outras usam como uma causa, um motivo a mais, algo para ajudar. E a prosperidade que a pessoa nunca vai alcançar dividem-se em dois. A primeira, a prosperidade total, que a pessoa não conseguirá entrar no paraíso e se salvar do inferno. E isto é para as pessoas que cometeram a idolatria maior, onde a pessoa crê que o anel, ou a pulseira, ou qualquer outra coisa que se pendura, pode gerar benefícios independentes de qualquer coisa. O segundo grupo é o tipo que não terá prosperidade completa. Ele não chega a ser proibido de entrar no paraíso, pois crê que este anel ou pulseira era só um motivo que ajudava a obter benefícios, mas não acreditava que eles beneficiavam de forma independente. Portanto, não alcançarão o mais alto grau de prosperidade. Depois o autor mencionou outro hadith narrado por Uqba ibn Amr, que Allah esteja satisfeito com ele, em um hadith marfu', onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: quem usar amuleto ou talismã, que Allah nunca atenda seu pedido, sua súplica por completo. E quem usar uma wada'a, concha do mar parecida com uma concha de ostra, que Allah nunca conceda a ele paz e tranquilidade. Este hadith fala sobre as coisas que as pessoas penduram, que as pessoas se apegam acreditando que gerará algum tipo de benefício. O coração da pessoa fica ligado ao objeto que ela usa ou pendura para obter benefícios. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hadith: quem usar amuleto ou talismã, que Allah nunca atenda seu pedido. Esta é uma súplica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para os que usam amuleto ou talismã. Depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: e quem usar uma wada'a, que Allah nunca conceda a ele paz e tranquilidade. Esta é uma súplica contra a pessoa que usa este tipo de coisa. E o motivo destas súplicas é porque a pessoa que faz isso comete idolatria menor. Dependendo da situação, pode chegar até idolatria maior, conforme falamos anteriormente. Depois, o autor menciona um hadith coletado por Ibn Abi Hatim, que Allah tenha misericórdia dele. Disse Hudayfa, que Allah esteja satisfeito com ele, que certa vez ele viu um homem com um fio, cordão, em sua mão, para protegê-lo da febre. Então ele, Hudayfa, partiu este fio, cordão, e recitou as palavras de Allah. E a maioria deles não crê em Allah, exceto associando parceiros a ele. O motivo do autor ter mencionado este hadith foi que neste hadith o homem vestiu um fio ou um cordão para se proteger, para se curar da febre. Então Hudayfa partiu este fio, este cordão, e deu o seguinte versículo: e a maioria deles não crê em Allah, exceto associando parceiros a ele.
Dizem os Salafis, os antepassados virtuosos, a respeito deste versículo, e a maioria deles não crê em Allah, que Allah é o sustentador, que Ele dá a vida, que Ele faz morrer e faz viver, ou seja, a unicidade no senhorio. E a maioria deles não crê em Allah, que Allah é o sustentador, que Ele dá a vida, que Ele faz morrer, ou seja, a unicidade no senhorio, a não ser associando parceiros a Ele, ou seja, para a pessoa ter a unicidade no senhorio, crer que Allah é o único que cria, sustenta, faz viver e faz morrer e etc., a pessoa precisa tornar Allah único também em suas adorações, pois a unicidade no senhorio está ligada à unicidade na adoração. E terminamos a aula de hoje por aqui. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.